Estamos de volta no nosso terceiro bloco do Movimento Contrário de hoje. Nosso programa está sendo uma sessão terapêutica com Elias, que é residente lá no CTDQ-PCJ, e está trazendo como tema da sessão dele, né, o pacto com a morte, né, o pacto oculto com a morte, né, e quanto que isso faz alimentar a doença do alcoolismo que está nele, faz uma aliança com a doença do alcoolismo, né, e ele estava nos falando no bloco anterior, né, como ele está fazendo a resiliência, o poder de enfrentamento, de resolução dos conflitos e de autossuperação para poder quebrar esse pacto com a morte, né? E aí, Elias, você estava falando, né, desse teu esforço, desse teu empenho, né, de viver essa vida no lugar da morte. Como é que está sendo isso? Como é que foi isso? Como eu estava falando a respeito do lugar que me traumatizava tanto. E eu consegui enfrentar, eu consegui adentrar aquele local, consegui olhar, porque eu não tinha coragem nem de olhar para os locais. E foi uma sensação diferente. Mas eu não tive, não fiquei tão paralisado como eu pensei que fosse ficar. Eu consegui enxergar as coisas de uma maneira diferente. Consegui ver que tinha muitas pessoas que tinham problemas bem superiores aos meus. Então, eles estavam ali lutando para viver e eu estava paralisado por uma coisa que já tinha acontecido. Então eu consegui superar esse bloqueio que eu tinha de visitar. Eu creio que para mim tem que ser na base do enfrentamento, de estar enfrentando cada dia as situações. O enfrentamento é oposto à covardia, exatamente. Porque o covarde ele não enfrenta, né? O covarde foge. Então, para você não enfrentar as dores, os traumas, as dificuldades, os problemas da vida, que é iluminada por esse sol que você nos trouxe no bloco, né, anterior, você ia para o caminho da morte, né, se fechando, colocando o álcool como intermediador, né, como desse processo de morte. E como você trouxe essa história com seu pai, esse exemplo, né, que parece para você foi um registro novo, né, você foi oposto à covardia, você entrou no hospital novamente, encarou aquele hospital onde seu pai ali ficou entubado, ficou internado e ali chegou a falecer. E parece que você teve um esforço, um empenho, foi uma adrenalina, não? Foi. A princípio eu achei que eu tive a sensação de que ia desmaiar, coisa engraçada. Foi muito complicado, mas eu estava junto com uma outra pessoa, um outro interno da casa também, que ele estava internado. Eu estava acompanhando ele e comecei a conversar com ele e olhar outras pessoas que estavam em situações de gente que não tinha nem comparação com a situação que eu estava. Então eu vi que o negócio é enfrentar, não pode ter medo, tem que enfrentar, tem que colocar. E depois que enfrentou, qual foi a sensação de alívio tão grande que eu não tenho como mensurar ela. Isso é resiliência, isso é superação, é autossuperação, né? Então percebe, você viveu a experiência, né, oposta, antagônica à covardia, né? Parece que você traz com você, tá, na sua personalidade, uma tendência muito grande a se acovardar das situações difíceis da vida, né, devido a algumas perdas, né, como hoje você trouxe um exemplo da perda do seu pai. Então, para você é muito importante saber que a recuperação, ela tem dois lados. Um lado que é da consciência, do despertar de consciência, despertar de novos prazeres, de ver a vida de uma forma mais bela, né, mais agradável. Esse é um lado da recuperação. E, infelizmente, muitos estão dentro de um centro de tratamento e só conhecem esse lado da recuperação. Por que eu digo infelizmente? Porque esse lado, por si só, ele não consegue sustentar uma recuperação, né, para que ela permaneça, para que ela se prossiga, né, dentro do dependente químico em recuperação, né? Ela é importante, ela é necessária, mas não basta só ela. E agora que nesse momento você está trazendo o outro lado da recuperação, além desse que é importante, claro, esse despertar para a vida, para o prazer, para a alegria, né, para novos registros, trabalhando seus valores. E aí você está falando que esse outro lado é o que você mais deve cavar, é o que você mais tem que entrar na pegada, levar a sério, e o mais fundo, que é o lado da recuperação em que você procura fazer a resiliência, a resolução de conflitos. Está numa situação difícil, né, que te causa uma estranheza, que te causa um desconforto, e você, ao invés de se acovardar, né, e querer fugir, virar as costas, você fala assim, não, cabe a mim enfrentar, como você estava ali na frente do hospital,
chegando no hospital, e você falou que você parecia que ia desmaiar, e que você teve que tomar uma decisão, uma postura, uma atitude de entrar ali, e devido ao seu empenho, ao seu esforço, né, a sua luta interior, você conseguiu ali chegar e fez a autossuperação ali, ou seja, é uma forma de fazer recuperação. E logo depois vem a sensação de bem-estar. Mas primeiro precisou passar pelo sufoco. Então acredito que fica um registro para você de recuperação, né? Os dois lados da recuperação. Eu acho que essa é a forma, sim, de quebrar o pacto, como eu te perguntei, né? E você me respondeu com essa tua colocação, né? Como quebrar esse pacto, né, com a morte, né? Que se configura, que se concretiza, que se formata através do alcoolismo. No caso, eu perdi o medo de enfrentar a vida, encarar... Eu não diria nem perder o medo, eu diria bancar o medo e superar o medo. Né? Você não precisa... Nós somos seres humanos, e como seres humanos nós temos medo. Nós somos sujeitos, somos de carne e osso, coração, sentimento, emoção. Então você não tem que perder o medo, né? Você tem que estar sobre o medo. Você não pode deixar o medo estar sobre você. Por isso que fala em fobia, isso é uma patologia psíquica, é síndrome do pânico, né? É quando o medo está sobre a pessoa, né? Agora, quando a pessoa começa a administrar, superar, entendeu? A pessoa é que se coloca sobre o medo. Então, na verdade, você vai ter vários medos que você vai vivenciar. Você hoje está na sua reinserção, né, dentro do seu processo, e você vai viver situações de medo. Você não precisa querer ficar isento, né, dos medos, mas você precisa encará-los, né, que é o que você trouxe aqui hoje, né, através da coisa da covardia. De enfrentamento, né? Preciso enfrentar os meus medos, ter controle, na verdade, dos meus medos. Isso que É uma forma de controle, sim, né? Eu diria autocontrole. Autocontrole, né? Ou seja, você buscar administrar, você procurar encarar. Eu acho que a melhor palavra, na minha opinião, seria saber encarar, se colocar de frente, não virar as costas. Porque virar as costas é como se fosse entrar no processo de morte que você falou no primeiro bloco, que você deixou bem claro aqui hoje, né? É saber encarar. Vai vir uma situação de medo, você vai voltar para o trabalho, você vai ter um trabalho, você vai estudar, você vai voltar a viver em família, você vai viver com novos grupos sociais. Com certeza, você vai ter situações de medos nesses ambientes, né? Então, gostaria que você gravasse isso aqui hoje, né? Na hora que vier o medo, não precisa querer bani-los, mas pare e pensa. A minha recuperação que consiste em não me acovardar. Eu preciso enfrentar, eu preciso bancar, né? De uma forma serena, né, e honesta. Todo bom senso, né? E isso, claro, é uma forma de você quebrar o pacto com a morte. Com a morte. Interessante isso, pai. Interessante. Esse encarar, eu nunca encarei, na verdade, nada na vida. Exato. Então, por isso que é uma coisa nova, né? Coisa para mim. Exatamente. Assim, você não encarou nada enfrentamento. Na vida. Agora você já tem a resposta que você trouxe logo no iniciozinho aqui dessa sessão de hoje aqui no nosso programa, né? Fatores propiciadores de recaída. Você acabou de trabalhar no nosso programa hoje um fator fortíssimo para você, que é um propiciador de recaída, né? Não encarar o medo. Né? E isso é importante, né? Para você que é um dependente químico, que está em processo, né? O Elias traz hoje aqui esse tema, né? Que a covardia, não encarar as coisas de frente, se torna um propiciador de recaída. Né? Não dá para viver só no mundo encantado da recuperação, só o lado bonito da recuperação. A recuperação também tem seu lado feio e que não tem como a gente ficar sem ele. A pessoa precisa saber lidar com ele. Né? Se não fizer isso, se não aprender a lidar, ele vai voltar a manter o pacto com a morte. Então, que bom. Foi bom para você? Foi. Te ajudou? Bastante, bastante. Que bom. Qual a mensagem que você sai daqui hoje, dessa sessão que nós fizemos? A mensagem que eu guardo para mim é que o medo, ele tem que existir, porém ele não pode ser maior do que a mim mesmo. Eu tenho que ter o controle do meu medo e para enfrentar todos os desafios que hão de vir, né? Nessa minha nova caminhada. Caso contrário, você vai começar a fazer um pacto com a morte.
exatamente. Se não for nessa direção, você vai voltar lá para trás. Quer? Não, né? De Vamos maneira continuar nenhuma. buscando essa vida, né? Com Parabéns, sucesso na sua pegada, no teu processo aí de recuperação. Que Deus te abençoe e te ilumine, a todos que estão com você lá na casa. E nós chegamos no final do nosso programa de hoje, né, com esse tema muito importante, né, que nos ajuda muito a pensar e repensar, que a recuperação tem dois, né, faces, vamos dizer, facetas, né, uma face que é o lado belo, bonito, mas também tem um lado das dificuldades, dos problemas que a gente tem que estar enfrentando, né, os medos vêm, a gente vai ter que encarar. Caso contrário, a gente começa a fazer os pactos aí, né, com a doença, com a morte, e isso não é nada bom, isso leva a prejuízo. Eu aguardo você no próximo programa, Movimento Contrário. Até lá.